Olá! Sabe, todo dia o governo toma decisões que afetam diretamente a nossa vida, muitas vezes de um jeito que a gente nem se dá conta. Mas quais são as regras do jogo por trás dessas ações? Hoje a gente vai desvendar essa estrutura invisível que diz como o poder público pode e principalmente como ele não pode agir. Vamos mergulhar nesse universo. Para a gente começar, eu queria lançar uma pergunta no ar. O que tem mais poder, uma ordem oficial ali num pedaço de papel ou a bola de demolição que essa ordem comanda? A resposta pode até parecer óbvia, né? Mas no mundo do direito, a diferença entre a ordem e a ação é, na verdade, a base de tudo. E é aqui que está o pulo do gato. A ordem oficial é o que a gente chama de ato administrativo. É a declaração de vontade, o comando. Já a bola de demolição em ação, bom, isso é o fato administrativo, é a execução. E por que isso importa tanto? Porque o ato pode ser contestado e até anulado pela justiça. O outro, o fato, uma vez que acontece, já era, é irreversível. Pois é, essa diferença aí entre o papel e o trator é o que sustenta todo o direito administrativo. Vamos entender direitinho o que cada um significa de verdade. Pensa assim, o ato administrativo é basicamente a voz do governo falando de forma oficial. É a tal ordem de demolição, é a nomeação de um servidor público, a concessão de uma licença para um negócio funcionar, é a vontade do Estado colocada no papel com força de lei. Já o fato administrativo, bom, aí é a mão na massa. É a ação acontecendo de verdade. É o trator derrubando o prédio, o fiscal apreendendo uma mercadoria, a rua sendo asfaltada. Não é uma declaração, é a coisa acontecendo no mundo real. É a execução pura e simples. E é aqui que a coisa fica interessante. Uma ordem, um ato administrativo, pode ser levada para a justiça. Se ela for ilegal, um juiz pode simplesmente suspender ou até anular tudo. Ou seja, o papel pode ser rasgado, legalmente falando. Agora, o fato é definitivo. Depois que o prédio veio abaixo, não tem como voltar atrás. Se a ordem era ilegal, o que resta não é reconstruir o prédio, mas sim buscar uma indenização pelo prejuízo. A execução material, ela deixa marcas permanentes. Tá, mas então como é que a gente sabe se uma ordem dessas, como a de demolição, é válida? Ela não pode ser feita de qualquer jeito, né? Claro que não. Existe tipo um manual de instruções, um checklist super rigoroso que precisa ser seguido à risca. São esses 5 elementos essenciais para um ato ser considerado válido: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. É quase como uma receita de bolo, sabe? Se faltar um único ingrediente, ou se um deles estiver errado, o resultado todo desanda. E olha, a regra aqui é super clara. Um único erro, um deslize em qualquer um desses 5 elementos já é o suficiente para invalidar a ação inteira do governo. Isso é uma garantia fundamental de que o poder não vai ser usado de forma arbitrária. Para ficar mais fácil de entender, vamos ver um exemplo prático focado nesse elemento motivo. Imagina só essa historinha. Um servidor público é exonerado do cargo. A justificativa oficial, escrita no papel, é corte de gastos. Só que aí vem a reviravolta. Alguém vai investigar e descobre o quê? Que no dia seguinte à demissão, o mesmo órgão contratou 2 pessoas novinhas em folha para o mesmíssimo cargo, talvez até com salários maiores. Ou seja, aquele papo de corte de gastos era mentira. E é exatamente aí que entra uma coisa chamada teoria dos motivos determinantes. Mesmo que o governo tivesse a liberdade de exonerar aquele servidor, a partir do momento em que ele declarou um motivo, ele ficou preso àquele motivo. Se o motivo se prova falso, o ato se torna ilegal e pode ser anulado. A justificativa virou a âncora do ato, e a âncora não era de verdade. Ok, mas o mais interessante vem agora. Quando um ato administrativo segue todo esse manual certinho, ele ganha tipo uns superpoderes. São os chamados atributos do ato, que a galera do direito até resume num mnemônico, PAT, e que fazem toda a diferença em relação a uma ordem no setor privado. São 4 superpoderes principais. O primeiro é a presunção de legitimidade. Todo ato já nasce com uma aura de legalidade e quem discorda é que tem que correr atrás para provar o contrário. O segundo, a autoexecutoriedade. O governo pode agir por conta própria sem pedir licença para o juiz. Terceiro, a imperatividade. O ato se impõe a todo mundo, quer a pessoa goste, quer não. E quarto, a tipicidade. Ele não pode ser inventado na hora, precisa seguir um modelo que já existe na lei. Mas calma lá. Esse superpoder da autoexecutoriedade não é um cheque em branco, não. Ele tem limites. Por exemplo, o governo pode, sim, interditar um prédio que está caindo aos pedaços por conta própria, porque é uma emergência. Mas ele não pode, de jeito nenhum,
invadir uma conta bancária para pegar o dinheiro de uma multa. Para isso, ele precisa entrar na justiça. Esse poder só vale quando a lei permite ou em situações de urgência. Só que, mesmo com todos esses superpoderes, uma ordem do governo não é eterna. Ela pode ser desfeita. E para isso existem basicamente duas ferramentas principais para colocar um fim num ato administrativo: a anulação e a revogação. A base para isso tudo está num texto super importante do STF, a súmula 473. Ela basicamente diz que a própria administração pública tem o poder e mais, o dever de consertar os próprios erros, seja anulando o que nasceu ilegal, seja revogando aquilo que, mesmo sendo legal, não faz mais sentido. A diferença é crucial. A anulação acontece quando o ato nasceu com um defeito, uma ilegalidade. Tanto a administração quanto a justiça podem anular, e o efeito volta no tempo. É como se o ato nunca tivesse existido. Já a revogação é para um ato que era perfeitamente legal, mas que simplesmente deixou de ser conveniente ou oportuno. Só a própria administração pode revogar e os efeitos só valem dali para frente. Para guardar de vez, a gente pode usar uma metáfora bem simples. Anular é como pegar a borracha e apagar um trecho da história, fazendo de conta que aquilo nunca foi escrito. Revogar é simplesmente virar a página e começar um capítulo novo. O que ficou para trás continua valendo. Bom, e com tudo isso, a gente chega na pergunta final. Afinal, por que todo esse sistema com tantas regras, elementos e superpoderes realmente importa no nosso dia a dia? Pensa bem, a gente acompanhou a jornada daquela ordem de demolição, né? Vimos a diferença entre a ordem no papel e a ação na rua, o manual de instruções para ela valer, os poderes que ela ganha e como ela pode ser desfeita. Esse processo todo não é só burocracia, é na verdade um mecanismo super sofisticado de controle e de responsabilização. No fundo, essa estrutura toda existe por um motivo muito simples e muito poderoso: limitar o poder do Estado. Ela serve para garantir que as decisões do governo sejam baseadas na lei, na razão e no interesse público, e não no simples capricho de quem está no poder. É uma proteção essencial para toda a sociedade. Então, da próxima vez que alguém passar por uma obra pública, uma fiscalização ou qualquer ação do Estado, agora existe uma nova forma de olhar para aquilo. A pergunta a se fazer é: qual é o ato administrativo, a ordem no papel, que justifica e autoriza este fato aqui, no mundo real? Saber essa resposta é o primeiro passo para a gente entender e fiscalizar o poder.